Oi gente, tudo bem? Hoje eu e Ana vai apresentar um pouquinho para vocês sobre a Guerra dos Mascates. Bom, a Guerra dos Mascates foi um conflito armado ocorrido na capitania de Pernambuco entre os anos de 1709 a 1714. O confronto envolveu grandes senhores de engenho da cidade de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. Esses comerciantes eles eram chamados de mascates devido à sua profissão. Bom, havia um sentimento autonomista e até mesmo antilusitano, que basicamente consiste na rivalidade contra os portugueses, por parte dos pernambucanos de Olinda, que chegaram até a propor que a cidade se tornasse uma república independente. Apesar disso, a Guerra dos Mascates ela não pode ser considerada um movimento separatista, porque não há um consenso em chamar o movimento de nativista, já que os mascates que eram envolvidos no conflito eram predominantemente portugueses. Bom, gente, eu sou a Ana Júlia e agora irei falar sobre o contexto histórico do conflito. Bom, antes de todo esse conflito ocorrer, aconteceram alguns fatos que irão desencadear de alguma forma o início da guerra. Bom, teremos como uma principal data 1624, que foi a tentativa de invasão dos holandeses ao Brasil. E um desses fatores da tentativa de invasão dos holandeses foi a questão da economia açucareira, que estava sendo muito movimentada naquela época. Depois, teremos 1630, que foi a época que os holandeses conseguiram invadir o litoral brasileiro, sendo praticamente dominando desde Sergipe até o Maranhão, ficando assim ficando conhecida como o Brasil holandês. Em 1640, Portugal se viu sob o domínio da Espanha. Sendo assim, o rei de Portugal veio para o Brasil. Durante esse meio tempo que o rei estava por aqui, tivemos a insurreição pernambucana, em 1654, algo que será extremamente importante também para que ocorresse o conflito. Bom, gente, como eu havia falado na parte do contexto histórico, esses fatores vão ser muito importantes para as causas da Guerra dos Mascates. Bom, após a expulsão dos holandeses do Nordeste, a economia açucareira passou a sofrer uma grande crise. Mesmo assim, os senhores de engenho, no caso, a aristocracia rural de Olinda, continuava controlando o poder político da capitania de Pernambuco. Recife, ao contrário de Olinda, assistia a uma tentativa de saída da crise econômica açucareira, graças às atividades dos comerciantes portugueses, os mascates. Além de comerciantes, os mascates também faziam empréstimos a juros altíssimos à população olindense. Assim, a aristocracia rural se via cada vez menos prestigiada, perdendo poder para os mascates, principalmente da região do Recife. Era questão de tempo até que um conflito entre essas cidades e classes explodisse. Porém, havia também outros motivos em jogo, como disputa entre Olinda e Recife pelo poder político em Pernambuco, crise econômica na cidade de Olinda, favorecimento da coroa portuguesa aos comerciantes de Recife, crescimento do sentimento antilusitano, que no caso é uma certa intolerância aos portugueses, principalmente da aristocracia rural, e a questão da emancipação do Recife em 1709, na qual a aristocracia rural de Olinda temia que o Recife se tornasse o centro político de Pernambuco. Os objetivos que levaram a esse conflito eram resultados dos interesses políticos da aristocracia rural de Olinda. No caso, os olindenses queriam manter o poder político na região, e também eles
exigiam que Recife fosse mantida sob a condição de povoado e defendia a igualdade de tratamento, pois acreditavam que os mascates eram beneficiados pelo governo português. Depois dessas causas imensas, tivemos, enfim, o início do conflito, que foi em 1710, quando os olidenses, liderados por Bernardo Vieira de Melo e por um capitão mor, invadiram a cidade de Recife, dando início ao que viria a ficar conhecida como Guerra dos Mascates. Em um primeiro momento, os olindenses pareciam estar vencendo, mas os recifenses, representados pelos mascates, se organizaram e invadiram Olinda, destruindo vilas e engenhos em 1711, pondo fim à Guerra dos Mascates. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as consequências que o fim dessa guerra trouxe. No ano seguinte, em 1712, Recife tornou-se a sede administrativa do município. Além disso, manteve as propriedades dos olindenses e perdoou as dívidas, sob as condições de que eles não fizessem novos ataques. Para apaziguar o fato de ter demonstrado explicitamente o favorecimento da coroa aos comerciantes portugueses na colônia, os envolvidos na Guerra dos Mascates, eles foram anistiados e determinado que o capitão mor deveria ficar 6 meses em cada comarca. Logo em seguida, em 1714, o rei Dom João V anistiou todos os envolvidos nessa disputa e promoveu a cidade do Recife, a capital de Pernambuco. Bom, uma curiosidade bem importante foi que a Guerra dos Mascates ela entrou para a história no livro de José de Alencar. Era uma obra homônima de 1837, na qual narra um romance que foi situado durante o conflito. Outra curiosidade bastante interessante de se falar é sobre o brasão de Pernambuco. Se analisarmos o brasão de Pernambuco, iremos ver anos considerados extremamente importantes para o estado pernambucano, e um deles é 1710, ano inicial da Guerra dos Mascates, além de apresentar também os anos de 1817, que foi a Revolução de Pernambuco, 1824, que representará a Confederação do Equador, e 1889, a Proclamação da República. Bom, gente, foi esse o trabalho. Espero que todos tenham conhecido um pouco mais sobre a Guerra dos Mascates e espero também que todos tenham entendido. Obrigado e até logo!